Ezequiel 28 não está falando de Lúcifer. Por que tanta gente acabou acreditando que esse capítulo está falando de um ser celestial caído? Porque não respeitou o autor, nem quem fala, nem quem repete, nem quem escuta. Quem é teu alvo? Quem tu queres agradar com esse comportamento? Queres tu ser o autor? O texto já diz de quem está falando. Ele diz: homem és e não Deus. E depois, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Mas em vez de seguir o que está escrito, muitos correm para as frases que parecem misteriosas e ignoram justamente as que identificam o personagem. A confusão nasceu assim, não porque o texto escondeu, mas porque o autor não foi respeitado. A base do texto resolve tudo antes de qualquer salto. Primeiro, o texto identifica o personagem como homem. Ezequiel 28, versículo 9, declara: mas homem és e não Deus. Isso destrói, logo no início, qualquer tentativa de transformar o personagem em outro ser. O texto não diz pareces homem. Não diz estás em forma humana. Diz homem és. Identificação. Âncora. Limite de leitura. Quem ignora isso já abandonou o texto. Segundo, o texto anuncia a morte dele como morte humana. Ezequiel 28, versículo 10. Da morte dos incircuncisos morrerás pela mão de estrangeiros. Isso é juízo histórico. É queda política. É condenação humana. Não é linguagem de ser celestial caído, pois isso não existe na Bíblia. É linguagem de rei terreno sendo derrubado e morto. Terceiro, o texto define exatamente o alvo da lamentação. Ezequiel 28, versículo 12. Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Não diz sobre o espírito por trás do rei. Não diz sobre um querubim escondido nele. Não diz, agora vou mudar de assunto. Diz, sobre o rei de Tiro. O alvo está definido. E Lúcifer nem sequer aparece em lugar nenhum da Bíblia. Quarto, a linguagem elevada não troca o personagem. O mesmo versículo continua: tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. É linguagem alta, poética, forte, mas continua dentro da mesma lamentação. A ordem é clara. Primeiro, homem és. Depois, morrerás. Depois, rei de Tiro. Só então, linguagem exaltada. Os elogios não anulam a identidade já declarada. Quinto, o erro está em pular o que não interessa. Quem quer provar Lúcifer faz sempre a mesma coisa. Pula os versos que identificam o personagem. Corre para os versos que soam misteriosos. Mas o texto não permite isso. Não dá para começar com homem és e não Deus. E fingir que virou outro ser sem aviso. Não dá para ler rei de Tiro e transformar isso em outra pessoa sem autorização textual. Isso não é interpretação. É violência contra o texto. Sexto, a conclusão obrigatória do próprio texto. A leitura é simples.
Ezequiel 28 fala do rei de Tiro. Esse rei é chamado de homem. Esse homem vai morrer. A lamentação é sobre ele. Qualquer leitura que tente transformar isso em prova direta de Lúcifer já começou violando a âncora que o próprio texto estabeleceu. O texto não está escondendo quem ele é. O texto deixa bem claro quem ele é. Deus abençoe. Deixa seu like.